Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto é sobre o sódio. O cuidado que os brasileiros precisam ter no consumo exagerado dessa substância. O sódio é uma substância que serve para conservar os alimentos, dá consistência e, na verdade, ele não dá sabor. O sal de cozinha que consumimos, ele sim tem um sabor mais salgado porque é cloro com sódio, cloreto de sódio. Por isso dá sabor aos alimentos. A questão sempre foi que os brasileiros andam consumindo mais alimentos industrializados e pré-preparados do que deveriam. Por isso o consumo de sódio está acima do ideal. Mas uma pesquisa mostrou que não é só isso. O sal de dentro de casa, no preparo dos alimentos, também está exagerado. Uma colher de chá rasa é o limite máximo que deveríamos consumir por dia. Isso significa também, no máximo, 2.000 miligramas de sódio. Mas o brasileiro consome, no mínimo, o dobro. E sabe o que isso significa? Se você deve consumir, no máximo, 2.000 miligramas de sódio, só um pacotinho de macarrão instantâneo já é essa quantidade. Sem falar do resto do dia que você vai consumir, pois quase tudo tem sódio. Aqui, por exemplo, eu montei um simples café da manhã com um pão francês, um copo de leite, uma colher de manteiga, até 4 biscoitos e uma fatia de mussarela. Você já consumiu mais de 1.000 miligramas de sódio. E o resto do dia, como fica? Pois é, as pesquisas mostraram que mais de 70% do sal do dia é que é o responsável pelo consumo de sódio. E o pão francês representa mais de 6% desse consumo diário. Mas os especialistas em saúde já não concordam. Os alimentos industrializados são os mais responsáveis. E realmente é muito difícil encontrar um alimento pronto que não tenha sódio. Até mesmo os alimentos doces, porque o sódio não dá sabor, ele ajuda a conservar. É importante também você ter cuidado com temperos prontos, principalmente caldo de carne ou de frango. Em um simples tabletinho ou num saquinho, você já tem a dose diária de sódio. Também é importante prestar atenção nos molhos prontos, ketchup, mostarda, maionese. E saiba você que até os adoçantes possuem sódio. Sódio em excesso aumenta a retenção de água nas células e nos tecidos e aumenta também o inchaço e o risco de pressão arterial elevada. A pressão arterial alta aumenta ainda mais os riscos de doenças cardiovasculares e o risco de morte. Por isso, você precisa aprender a controlar o consumo de sódio. E não só nos alimentos industrializados, como no preparo dentro de casa. Procure evitar coisas prontas. Faça tempero em casa com pouco sal, muito alho, muita cebola e todas as ervas aromáticas, tanto ervas frescas quanto secas. Elas também ajudam a prevenir o aumento da pressão e deixam a comida super saborosa. A ABA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, mostrou que mais de 70% do sódio consumido pelos brasileiros vem do sal dos preparos em casa. Mas os especialistas de saúde discutem que ainda a alimentação industrializada é a maior vilã. Independente da causa, todos os alimentos possuem realmente muito sódio. Você precisa controlar o sódio para ter mais saúde e não só pela pressão. O excesso de sódio também compromete a obesidade e o risco de diabetes. Por isso, sempre prefira alimentos frescos, naturais, frutas, legumes e verduras. E preste atenção, porque o alimento pronto e o sal de cozinha pode ser um problema para a saúde.